Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer a tampa do vaso sanitário do nosso jogo de banheiro simples com bico russo. Essa peça ficou com as seguintes medidas: 55 centímetros de comprimento, desde lá do fundo, perto da descarga, até aqui na frente. E a largura, que é de um lado ao outro do vaso, ficou com 50 centímetros. Eu espero que você goste dessa peça. Se você gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Eu separei 3 cones de barbante com 704 metros. Um na cor marrom, um na cor verde claro e um na cor verde bandeira. Todos esses 3 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm. E esses cones aqui, que tem 704 metros, eles pesam 700 gramas cada um. Então, no total aqui, contando os 3 cones, eu tenho 2 quilos e 100 gramas de barbante. Esse material foi suficiente para eu trabalhar as 5 peças do jogo e ainda sobrou todo esse barbante aqui. Então, como vocês podem notar, esse jogo de banheiro, ele é bastante econômico, gastou muito pouco barbante para fazer essas 5 peças. Além de que, ele é muito rápido e fácil de trabalhar. Bem, e além do barbante, eu também usei 2 argolas de acrílico, uma para o porta-papel e uma para a capa da caixa acoplada. Essa argola de acrílico, ela tem 5 centímetros de diâmetro. Começo a tampa do vaso fazendo um cordão de correntes com 40 correntes. Em seguida, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na 5ª corrente, faço um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até a minha última corrente. Quando chegar na última corrente, eu terei o total de 37 pontos altos, contando desde essas correntes que eu voltei atrás aqui como meu primeiro ponto alto. Bom, então vou fazer aqui os meus 37 pontos e venho. Trabalhei os meus 37 pontos altos. Agora eu vou virar a parte oval, trabalhando 5 pontos altos nessa última corrente de base. Então, onde eu fiz o ponto 37, eu também trabalho os 5 pontos da parte oval. Então, introduzindo no mesmo ponto. Bem, então, para virar a parte oval, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, trabalho aqui desse lado mais 37 pontos altos. E o primeiro dos 37 também será trabalhado aqui nesse mesmo local onde eu fiz os 5 pontos para virar a parte oval. Então, de novo, aqui introduzo a agulha no mesmo ponto de base e trabalho um ponto alto. Então, esse aqui é o primeiro dos 37. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto, terei 37 pontos altos. Aproveita e já prende essa ponta de linha embaixo desses pontos, assim já arremata. Vou fazer aqui os meus 37 e venho. Trabalhei os 37 pontos altos e encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, eu viro a minha peça para começar a segunda volta. Depois de virar a peça, eu vou subir 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto
para cada ponto de base até fazer 37 pontos. Eu vou fazer os meus 37 e venho. Trabalhei 37 pontos altos e encontrei os 5 pontos altos que viram aqui a minha parte oval. Sobre esses 5 pontos altos, eu vou trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, venho no primeiro ponto dos 5 e faço 2 pontos altos sobre ele. Trabalhei 2 pontos no único ponto de base. Agora, venho para o segundo ponto e trabalho mais 2 pontos altos aqui. Em seguida, venho para o terceiro ponto e no terceiro ponto eu vou fazer 3 pontos altos. Então, olha, sobre o terceiro ponto da parte oval, trabalhei 3 pontos altos. Agora, faço 2 pontos altos no quarto e 2 pontos altos no quinto ponto. Então, distribuindo dessa maneira, eu fiz aqui na parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, é só trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo mais 37 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Vou fazer aqui os meus 37 e venho. Trabalhei os meus 37 pontos altos. Cheguei aqui no último ponto de base, agora eu laço mais uma vez e corto aqui o marrom. E agora eu vou trabalhar com o verde claro. Então, olha, para eu amarrar o verde claro, eu faço da seguinte maneira. Eu vou virar aqui para o outro lado, não vou virar para o avesso essa volta. Eu vou deixar essa última volta que eu fiz com o direito voltado para cima. Então, eu venho aqui, olha, nas 3 correntes que eu fiz para começar essa volta no marrom e introduzo a minha agulha aqui na terceira corrente, 1, 2, 3. Então, na terceira corrente, eu introduzo a minha agulha e amarro aqui o verde. Então, agora vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou começar a terceira volta subindo o total de 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim às 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Bom, então depois de subir as 5 correntes, venho na base, pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei um por um até fazer 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir do terceiro, faço mais 4 pontos altos. Trabalhei meu segundo grupo de 4 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até construir aqui o total de 6 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. E encontrei os 11 pontos que viram a minha parte oval. E na parte oval da terceira volta, nós vamos fazer o total de 5 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Começo aqui fazendo 2 correntes, venho na base, pulo um ponto, no segundo faço 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes, pula um, no próximo faz 2 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até ficar com 5 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui está, usando esses 11 pontos altos que eu tenho na parte oval de base,
eu fiz o total de 5 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando sempre um ponto de base. Depois do 5º grupo, faço 2 correntes, venho na base, pulo aqui o último ponto da oval e venho para o primeiro ponto da parte reta. A partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. E desse lado aqui, também vou fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos. Agora, para encerrar aqui a terceira volta, eu faço ainda 2 correntes, pulo 2 pontos de base, venho aqui no último e faço aqui um ponto alto. Encerrei aqui a minha terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Então, para começar, eu vou virar aqui a peça. A quarta volta, vou trabalhar com o seguinte padrão. Eu começo fazendo apenas 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes equivalem para mim um ponto baixo. Agora, eu faço mais 2 pontos baixos no intervalo aqui de correntes. E mais um ponto baixo sobre esse próximo ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei um grupinho de 4 pontos baixos. Agora, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, venho para a base e pulo 1, 2. E a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui mais um grupo de 4 pontos baixos, fazendo um ponto baixo nesse ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Depois dos 4 pontos baixos, faço 3 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui trabalho mais um grupo de 4 pontos baixos. Então, aqui no início da volta 4, eu trabalhei 3 grupos de 4 pontos baixos, aqui separei com 3 correntes. Depois do terceiro grupo, eu faço mais 3 correntes, laço e venho na base, pulo 2. A partir daqui, eu vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos. Bem, então aqui está o meu grupo de 4 pontos altos. Ele foi distribuído trabalhando um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Bem, então, os nossos grupos de 4 pontos altos aqui dessa volta serão sempre distribuídos, igual eu acabei de mostrar desse aqui. Bom, depois que faz os 4 pontos altos, então nós fazemos 2 correntes de separação, pulamos 2 de base, a partir daqui mais 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos, 2 correntes, pula 2 e faz mais um grupo de 4 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3 grupos de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e no terceiro ponto faço um ponto alto. E aqui eu encontrei a parte oval. E na parte oval, nós vamos fazer 5 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou distribuir da seguinte maneira. Começo aqui a parte oval com 2 correntes. Venho para esse grupo de base, trabalho 2 pontos altos nesse primeiro ponto e um ponto apenas no ponto seguinte. Então, olha, os aumentos da parte oval aqui na tampa do vaso, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, não é difícil, mas para que fique bonito depois o final da peça. Então, eu vou distribuir um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, olha, eu fiz aqui o aumento no primeiro ponto de base. No da frente, fiz apenas um ponto e construí aqui os meus 3 pontos altos. Então, os aumentos da parte oval aqui na terceira volta, todos eles serão feitos usando o primeiro ponto do grupo de base. Fez aqui os 3 pontos altos, faz 2 correntes,
Vem para o próximo grupo, faz 2 nesse e 1 no próximo. Aqui está meu segundo grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou continuar com esse padrão, fazer os 5 grupos e venho. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, faço mais 2 correntes, encerro aqui a parte oval. Em seguida, eu venho para esse primeiro ponto alto, aqui trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes. Pulo 2 de base e a partir desse ponto, trabalho um grupo de 4 pontos altos. E aqui, desse lado, eu vou fazer também 3 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 3 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo esses 2 pontos de base. A partir daqui, trabalho 4 pontos baixos. Fez os 4 pontos baixos, faz 1, 2, 3 correntes, pula 2 e mais 4 pontos baixos. Fez os 4 pontos baixos, faz 1, 2, 3 correntes, pula 2 e vou trabalhar aqui no finalzinho da volta mais um grupo de 4 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo no ponto alto, 2 pontos baixos pegando por debaixo aqui das correntes. E o quarto ponto baixo será trabalhado pegando pelo meio da terceira corrente. Então, aqui, 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço um ponto baixo. Bem, então, aqui eu encerrei a minha quarta volta. Agora, eu viro a minha peça para trabalhar a quinta volta. Eu começo a quinta volta fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na base, pulo 1, 2, a partir daqui eu trabalho 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto baixo, 2 no intervalo de 3 correntes, e mais um ponto alto no próximo ponto baixo. Aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 2 de base e a partir desse trabalho mais 4 pontos altos. Aqui está meu segundo grupo de 4 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, pular 2 de base e a partir daqui mais 4 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a minha parte oval. A parte oval da quinta volta será feita com 5 grupos de 4 pontos altos. Então, vou distribuindo assim. Começo com 2 correntes, venho no grupo de base e aqui, olha, o meu aumento, ele está nesse ponto. Então, no final aqui desse grupo. Então, eu vou trabalhar um aumento sobre o aumento de base. Então, eu faço 1 por 1 nesses dois e 2 pontos altos sobre o aumento de base. Ficou assim o meu grupo de 4 pontos altos. O aumento ficou aqui no final do grupo. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e repetir aqui o mesmo que fizemos no primeiro. Então, 1 por 1 nos primeiros 2 e 2 aqui no último. Eu vou fazer aqui os 5 grupos de 4 pontos altos e venho. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos, encerrei aqui a minha parte oval. Agora, eu faço 2 correntes e começo essa parte reta aqui do lado de cá. Então, eu venho no primeiro ponto alto que tenho e a partir daqui, começo a trabalhar grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e vou fazer também 6 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 6 grupos e venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, encontrei aqui o finalzinho da volta. Então, para encerrar aqui essa volta, eu faço 2 correntes.
laço, pulo 1, 2 de base, pego aqui, olha, na segunda corrente que eu fiz para começar a volta de base, passo por baixo da segunda corrente, puxo aqui a linha e faço o último ponto alto da volta 5. Então, encerrei aqui a quinta volta. Agora, eu viro a peça para começar a volta de número 6. E a volta 6, eu vou começar fazendo duas correntes que equivalem um ponto baixo e trabalho aqui inicialmente um grupo de 4 pontos baixos. Então, aqui tenho um, faço 2 nas correntes e um no próximo ponto alto. Aqui está meu primeiro grupo de 4 pontos baixos. Agora, 1, 2, 3 correntes. Pulo 2, a partir desse ponto, trabalho mais 4 pontos baixos. Bem, então, ficou dessa maneira o início da minha sexta volta. 2 grupos de 4 pontos baixos separados aqui por 3 correntes. Em seguida, eu faço 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir desse trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, então, vou fazendo 2 correntes de separação, pulando 2 de base e mais 4 pontos altos. E vamos assim até trabalhar 4 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 4 pontos altos. Depois do quarto grupo, fiz 2 correntes e agora faço um ponto alto sobre esse último ponto de base. Então, aqui pulo 1, 2, nesse faço um ponto alto. Encontrei aqui a minha parte oval da volta 6. Na parte oval da volta 6, nós vamos fazer 5 grupos com 5 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Começo com 2 correntes. E o meu aumento aqui na base, agora ele está aqui no primeiro ponto do grupo. Porque eu virei a peça, então ele ficou aqui no primeiro ponto. Então, eu vou trabalhar um aumento sobre o aumento de base. Então, sempre vai ser assim. Nós vamos fazer aumento sobre aumento em todas as voltas aqui da parte oval. Então, aqui, faço 2 pontos altos no primeiro ponto do grupo de base, que é o ponto do aumento. E depois, trabalho um por um nos próximos 3 e terei 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, 2 correntes, vem para o próximo grupo e mais 5 pontos altos, distribuindo da maneira como orientei ali no primeiro. Então, vou fazer aqui os meus 5 grupos e venho. Trabalhei os 5 grupos com 5 pontos altos. Encerrei a parte oval. Agora, eu faço 2 correntes. Venho nesse primeiro ponto alto que tem à frente, trabalho aqui um ponto alto. Depois, faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui, eu vou trabalhar 4 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos, agora vou fazer aqui no final 2 grupos de 4 pontos baixos. E separando os grupos de pontos baixos, então, sempre faço 1, 2, 3 correntes. Pula 2 e a partir desse 4 pontos baixos. Fez os 4 pontos baixos, 1, 2, 3 correntes, pula 2. E agora, vou fazer o último grupo de 4 pontos baixos. Então, 1 sobre o ponto alto, 2 pegando por debaixo das correntes. E o quarto ponto baixo, então, na terceira corrente que fizemos para iniciar a base. 1, 2, 3. Atravessa aqui pelo meio da terceira corrente, busca aqui a linha e faz o último ponto baixo da volta de número 6. Bem, então, aqui encerramos a volta 6, agora eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 7. A volta 7, eu começo com 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, pulo 2 pontos baixos de base, venho no último e a partir daqui, eu trabalho um grupo de 4 pontos altos, distribuindo sempre um ponto alto sobre esse ponto baixo, 2 nas 3 correntes e 1 no próximo ponto baixo. Fez os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes de separação, pular 2 e trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão
até construir aqui 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval da volta de número 7. Aqui na parte oval da volta 7, nós vamos fazer 5 grupos com 6 pontos altos. Então, aqui eu vou começar fazendo 2 correntes, 1, 2, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base até o penúltimo e fazer o aumento aqui no último, porque meu aumento na base está aqui no último ponto do grupo. Trabalhei aqui os meus 6 pontos altos. Agora é só ir trabalhando 2 correntes de separação e fazendo mais 6 pontos no próximo grupo, distribuindo da maneira que mostrei o primeiro. Então, vou fazer aqui os meus 5 grupos e venho. Trabalhei os meus 5 grupos com 6 pontos altos cada grupo. Agora, faço 2 correntes. Venho nesse ponto alto e a partir dele, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer desse lado aqui também 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Restou vazio de base e apenas 3 pontos baixos. Então, aqui para encerrar, eu faço 2 correntes, laço e pego aqui por detrás da segunda corrente que eu fiz para começar essa volta de base aqui e trabalho um ponto alto. Depois eu laço mais uma vez e vou cortar o verde claro. Bem, e agora eu vou trabalhar a volta de número 8 usando o verde bandeira. Então, para eu amarrar o verde bandeira, eu vou usar como base as 5 correntes que eu fiz aqui para iniciar a volta de número 7. Então, olha, eu vou ficar com esses pontos altos aqui com o direito voltado para mim. Venho aqui na terceira corrente que fiz para iniciar a volta de número 7, introduzo a agulha pelo meio da terceira corrente e amarro o verde bandeira. Bem, e depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto aqui para mim. E vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui tenho 1, faço 2 nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Aqui está meu primeiro grupo de 4 pontos altos da volta 8. Agora, eu vou fazendo 2 correntes de separação, pulando 2 pontos de base a partir do terceiro mais 4 pontos altos. E vamos assim até fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Depois do sexto grupo, fiz 2 correntes e agora trabalho um ponto alto nesse ponto alto aqui de base. Pulo 2, faço um ponto sobre esse. Encerrei aqui a parte reta da volta 8, agora vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer 5 grupos com 7 pontos altos. E aqui, para começar, eu faço 2 correntes, venho na base, trabalho um por um até o penúltimo e faço 2 aqui no último, que o último aqui é o meu ponto do aumento na base. Aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é só ir fazendo 2 correntes e mais 7 pontos altos no próximo grupo. Então, eu vou trabalhar a minha parte oval seguindo essa orientação e venho. Trabalhei os meus 5 grupos de 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e venho para esse próximo ponto alto. Aqui, trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes,
pulo 2 de base, e a partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. E vou fazer desse lado aqui também 6 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos. Assim que eu completei aqui o 6º grupo de 4 pontos altos, lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira. E agora eu vou trabalhar a volta de número 9 com o marrom novamente. Bem, então, para eu amarrar o marrom, eu venho aqui no início da volta do verde bandeira, sem virar aqui a peça para o avesso. Então, olha, estou com esses pontos aqui com o direito voltado para mim. E aqui, olha, eu venho na terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui a volta de base. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu atravesso a agulha pelo meio e amarro o marrom. Depois de amarrar a linha, vou iniciar aqui a volta de número 9, fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, pulo 2 pontos de base, 1, 2. A partir daqui, trabalho 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes de separação, pular 2 de base, a partir daqui mais 4 pontos altos. E vamos assim até fazer 6 grupos de 4 pontos. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. A parte oval na volta 9 será trabalhada com 5 grupos de 8 pontos altos. Então, para começar, eu faço 2 correntes, venho aqui no grupo de base, vou trabalhando 1 ponto para cada ponto de base até o penúltimo e faço 2 aqui no último, que é o ponto do aumento aqui na base. Aqui está o meu grupo de 8 pontos altos. Agora é só ir fazendo, né, 2 correntes de separação e mais 8 pontos altos. Então, vou trabalhar a minha parte oval com essa orientação e venho. Completei a parte oval, agora vou trabalhar esse outro lado aqui. Então, começo com 2 correntes e venho nesse ponto alto aqui, e a partir dele eu vou trabalhando 4 pontos altos separados por 2 correntes até fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Depois ainda fiz 2 correntes e pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto sobre o último ponto alto do grupo de base. Lacei mais uma vez e cortei aqui o marrom. E agora eu vou trabalhar a volta de número 10, usando o verde bandeira. Então, aqui para eu amarrar o verde bandeira, eu venho no início da volta de base. Tenho aqui as 5 correntes que eu fiz para iniciar a volta de base. Então, estou com esses pontos altos com o direito aqui voltado para mim. Então, venho na terceira corrente aqui de base, 1, 2, 3. Atravesso pelo meio e amarro o verde bandeira. E agora, vou começar a volta de número 10, subindo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, tenho 1, faço 2 nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Então, aqui está meu primeiro grupo de 4 pontos altos da volta 10. Agora, é só continuar fazendo 2 correntes de separação, pulando 2 pontos de base, e a partir do terceiro ponto, trabalho aqui mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Em seguida, eu fiz aqui 2 correntes, pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta de número 10. Na parte oval da volta 10, vou fazer 5 grupos com 9 pontos altos. Então, aqui para começar, faço 2 correntes,
Venho no grupo de base e trabalho um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e faço 2 aqui no último, que é o ponto do aumento aqui na base. Trabalhei os meus 9 pontos altos, agora é só ir fazendo 2 correntes e mais 9 pontos altos aqui no próximo grupo. Então, eu vou trabalhar todo o restante da parte oval e venho. Completei a parte oval, agora vamos trabalhar esse outro lado. Então, aqui para começar, eu faço 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto, trabalho aqui um ponto alto, faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir desse, eu trabalho 4 pontos altos. E vamos fazendo os grupos de 4 pontos altos até construir aqui 6 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos e encerrei aqui a minha volta de número 10. Depois de trabalhar o último ponto, lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira. E depois eu vou mostrar para vocês como é que eu arremato todas essas pontas aqui. Vocês vão ver que não é difícil arrematar. Bom, depois de cortar aqui o verde bandeira, eu vou vir no início aqui dessa volta do verde bandeira e vou ficar aqui com os pontos altos dessa volta, todos com o direito voltado aqui para mim. E na terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui essa volta, eu amarrei novamente o verde claro. E agora eu vou trabalhar a volta de número 11. Eu começo com 5 correntes. Depois de fazer as 5 correntes, pulo 1, 2 de base. E a partir desse ponto, eu começo a trabalhar um grupo de 4 pontos altos. Aqui está meu primeiro grupo de 4 pontos altos da volta 11. Agora é só ir fazendo as 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando mais 4 pontos altos. E vamos assim até fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval da volta de número 11. Na parte oval da volta 11, vou fazer 5 grupos com 10 pontos altos. Então, para começar, faço as 2 correntes. Venho para o grupo de base, aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e fazer 2 aqui no último ponto, que é o ponto do aumento aqui na base. Bem, então vou trabalhar aqui os meus 10 pontos altos e venho. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora é só fazer aqui 2 correntes de separação e trabalhar mais 10 pontos altos sobre o próximo grupo. Então, vou trabalhar aqui o restante da parte oval e venho. Completei toda a parte oval da volta de número 11. Agora, eu vou trabalhar esse lado aqui, fazendo 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então, depois do último grupo aqui da parte oval, fiz mais 2 correntes. Agora, venho nesse próximo ponto alto e, a partir daqui, começo a trabalhar os 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus 6 grupos e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do 6º grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto no último ponto aqui da base e encerrei a minha volta de número 11. Agora, eu vou virar a peça dessa maneira aqui e vou ficar com essa última volta que fiz com os pontos altos com o avesso aqui voltado para mim. E agora vamos começar a volta de número 12. A volta 12, eu vou começar fazendo só 2 correntes. E aqui eu vou trabalhar um grupinho de 4 pontos baixos. Então, nas 2 correntes tem um ponto baixo, agora faço 2 nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Então, aqui está, trabalhei meu primeiro grupo de 4 pontos baixos. Agora, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, pulo 2 de base e a partir desse mais 4 pontos baixos.
Bem, então, no início da volta 12, eu fiz 2 grupos de 4 pontos baixos separados aqui por 3 correntes. Depois do segundo grupo, faço 1, 2, 3 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui eu começo a trabalhar grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e vou fazer aqui o total de 4 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei os meus 4 grupos de 4 pontos altos. Depois do quarto grupo, fiz 2 correntes, pulei 2, trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Agora, vou trabalhar a parte oval da volta 12. Na parte oval da volta 12, vou fazer 5 grupos com 11 pontos altos. Para começar, faço aqui 2 correntes. E, como eu virei a peça com essa volta aqui pelo lado do avesso, meu aumento aqui está no primeiro ponto do grupo de base. Então, o meu aumento aqui dessa volta será feito aqui no primeiro ponto. Então, no primeiro ponto, faço 2 pontos altos e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto até o último. Depois de fazer aqui, então, o aumento no início do grupo, eu completo o restante do grupo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui está, trabalhei o meu grupo com 11 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e mais 11 pontos altos distribuídos da mesma maneira que fizemos a distribuição do primeiro grupo. Então, vou completar o restante da minha parte oval e venho. Trabalhei o restante da parte oval, agora vou trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, aqui, para começar, eu faço 2 correntes, venho para esse próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui começo a trabalhar os 4 pontos altos e vou fazer aqui o total de 4 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pular 2 de base, a partir desse 4 pontos baixos. Depois dos 4 pontos baixos, 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, a partir desse, faço mais 4 pontos baixos para encerrar a volta. Então, olha, um ponto baixo sobre ponto alto, 2 pegando por debaixo das correntes. E o meu quarto ponto baixo vai pegar aqui na terceira corrente de base. 1, 2, a terceira corrente atravesso pelo meio, busco a linha e faço um ponto baixo. Encerrei aqui a minha volta de número 12. Agora, eu vou virar a minha peça e vou trabalhar a volta de número 13. Eu vou começar fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, venho na base, pulo 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu trabalho um ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, faço um grupo de 4 pontos altos. Agora é só eu ir trabalhando 2 correntes, pulando sempre 2 de base, a partir do terceiro, trabalhando mais 4 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui o total de 6 grupos de 4 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Vou fazer os meus. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. Na volta 13, eu vou fazer 5 grupos com 12 pontos altos aqui na parte oval. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e vou fazer 2 pontos altos aqui no último, porque esse último ponto aqui é o meu aumento na volta de base. Então, aqui para começar, faço 2 correntes e começo aqui os meus 12 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Bem, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. O aumento aqui no último. Agora é só ir fazendo, então, as 2 correntes de separação e mais 12 pontos altos. Vou completar a parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei toda a minha parte oval. Agora, vou trabalhar esse lado de cada parte reta da volta 13. Então, para começar, faço 2 correntes. Venho nesse próximo ponto alto e a partir dele, começo a trabalhar os 4 pontos altos separados por 2 correntes.
E eu vou trabalhando com esse padrão dos 4 pontos altos separados por 2 correntes, até construir 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos. Depois do 6º grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto sobre o último ponto aqui da base. Agora, eu vou virar a minha peça. Vou ficar com essa volta aqui com o avesso voltado para mim e vou iniciar a volta de número 14. A volta 14 eu começo fazendo apenas 2 correntes que vão equivaler um ponto baixo. E aqui vou trabalhar um grupo de 4 pontos baixos. Fez os 4 pontos baixos, faz 1, 2, 3 correntes, pula 2 e a partir desse ponto alto, trabalha mais um grupo de 4 pontos baixos. Aqui está o início da volta 14, com 2 grupos de 4 pontos baixos separados por 3 correntes. Em seguida, faço mais 3 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. E vou fazer 4 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei 4 grupos de 4 pontos altos. Depois do 4º grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 de base e trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. E agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 14. Eu vou começar fazendo 2 correntes. E vou fazer aqui um grupo com 13 pontos altos. Nessa volta aqui, o meu aumento será no primeiro ponto do grupo, porque o ponto do aumento aqui na base está aqui no início desse grupo. Então, começo com 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos juntos, continuo trabalhando um por um. No final, terei 13 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Depois fiz 2 correntes e iniciei aqui o próximo grupo, distribuindo da mesma maneira. Fiz 2 pontos aqui no início e agora sigo fazendo um por um. Bom, então é dessa maneira que é trabalhada a parte oval da volta 14. Eu vou completar a parte oval e venho. Completei o restante da parte oval. Agora vamos trabalhar a parte reta lá de cá. Começo com 2 correntes. E venho nesse próximo ponto alto, aqui faço um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, até totalizar aqui 4 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos e a partir daqui eu começo a fazer 3 correntes e 4 pontos baixos até aqui o final da volta. Encerrei aqui a minha volta de número 14. Agora, eu viro a peça, fico com os pontos altos dessa última volta com o avesso aqui voltado para mim. E vou começar a volta de número 15, subindo 5 correntes. Depois das 5 correntes, eu venho na base, pulo 2. A partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos, todos eles separados por 2 correntes. E vou fazer aqui o total de 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. A parte oval da volta 15, eu começo com 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupo com 14 pontos altos. Então, vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto e faço 2 aqui no último, que é aqui o ponto do aumento na volta de base. Bom, então eu vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e venho. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Fiz 2 correntes e agora estou entrando aqui no próximo grupo, trabalhar mais 14 pontos altos. Assim que nós completarmos a parte oval,
nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 6 grupos de 4 pontos altos, igualzinho mostrei desse lado aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar todo o restante da minha, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho, depois do 6º grupo de 4 pontos altos, fiz 2 correntes, pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto no último ponto de base. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei o verde claro. Bem, e antes de nós continuarmos, eu vou mostrar para vocês como que eu arremato essas pontas que nós ficamos aqui na lateral. Bom, primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar aqui a peça pelo lado do avesso. Então, essa última volta aqui eu fico com o avesso voltado para mim na hora que eu for arrematar. E aqui, olha, eu já arrematei algumas pontas e vou mostrar para vocês como é que foi que eu fiz esse processo nessas 2 pontas aqui. Bom, então, a primeira coisa que eu faço é abrir a ponta ao meio. Então, ó, a gente pega aqui assim no fio e separa os fiozinhos. Fica com 3 fios de um lado e 3 fios do outro. Depois de abrir os fiozinhos, nós pegamos aqui, olha, no ponto que está bem próximo aqui desse fiozinho, nós vamos atravessar pelo meio desse ponto e vamos atravessar uma dessas pontinhas pelo meio aqui. E em seguida, a gente faz 2 nozinhos. O primeiro nozinho eu não faço muito apertado, que é para não repuxar o ponto. O segundo nozinho eu aperto bem. Então, eu faço isso com todas as pontinhas. Depois de amarrar aqui todas essas pontinhas, nós vamos esconder pelo meio dos pontos. Então, olha, essa do verde, eu vou descer com ela pelo meio desse ponto até chegar na base aqui do ponto. Cheguei na base do ponto, tenho essa outra ponta do marrom que está aqui também bem próximo, olha. Então, agora eu junto todas elas e atravesso a minha agulha pelo meio desses pontos altos. Depois de passar a agulha pelo meio desses pontos altos, eu pego todas essas pontinhas e passo pelo meio desses pontos. Saí aqui do outro lado com as pontas. Agora, eu corto bem rente aqui onde saiu as pontas. Bem, então é isso. Assim que eu faço os arremates aqui dessa parte. Bom, assim que completarmos o arremate, nós vamos voltar a peça com essa última volta que fizemos para o direito aqui. Então, eu fico com esses pontos com o direito voltado para mim. E agora eu vou trabalhar com o verde bandeira e eu vou começar trabalhando pela parte que vai ficar aqui no fundo da tampa, que são esses pontos que estão deitadinhos aqui para mim. Bom, então eu vou começar fazendo uma laçada com a linha na minha agulha. Bem, e eu vou começar trabalhando por esse ponto aqui. E vou descer essa lateral. Vou fazer o total de 49 pontos baixos nessa lateral aqui. Então, aqui eu já viro essa ponta e prendo embaixo dos pontos que trabalhar agora, assim eu já arremato. Depois de laçar a linha na agulha, eu passo por baixo desse ponto, busco uma linha e faço um ponto baixo. Viro essa ponta junto com aquela outra ali e já arremato também. Depois de fazer esse ponto baixo, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Então, aqui fiz 2 pontos baixos. Venho para o ponto à frente, mais 2 pontos baixos. Fez esses 2 pontos baixos, eu pulo esse ponto baixo, venho no ponto à frente, aqui eu trabalho mais 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos nesse, vem para o ponto à frente, faz mais 2 pontos baixos. Fez esses 2 pontos baixos, ponto à frente, mais 2 pontos baixos. Então, aqui, gente, olha, eu já caminhei com as pontas embaixo desse tanto aqui de pontos baixos. Aqui é só cortar bem rente, que já está arrematada as 2 pontas aqui. Bom, fez esses 2 pontos baixos, vem no próximo
mais 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem no próximo, mais 2 pontos baixos. Bem, então, olha, até aqui eu fiz 14 pontos baixos. Agora, o meu ponto baixo, número 15, ele será trabalhado pegando nesse ponto baixo. Então, eu atravesso a agulha aqui no ponto baixo, faço o meu ponto baixo 15. Venho para o ponto à frente, trabalho o 16 e o 17 aqui. O 18 eu faço pegando nesse próximo ponto baixo. Agora, 19 e 20 nesse ponto. 21, 22 pegando nesse ponto. 23, 24 pegando nesse ponto. E o ponto 25, eu vou trabalhar aqui, olha, onde eu fiz as correntes iniciais para começar aqui a peça. Então, bem no meio aqui, na corrente, faço ponto 25. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 nesses pontos. Então, 2 em cada um. Então, até aqui, trabalhei 31 pontos baixos. Agora, o meu ponto 32 será pegando aqui nesse ponto baixo. 33, 34 nesse ponto. O 35 será pego aqui no ponto baixo. Agora, eu sigo até o final, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto alto que eu tenho de base. Então, esse ponto baixo eu pulo e esse aqui também. Então, eu vou fazer 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Então, eu vou fazer aqui até o meu ponto 49 e venho. Bem, aqui está. Trabalhei os 49 pontos baixos na parte que fica no fundo aqui da minha tampa. Agora, vou trabalhar todo o restante do contorno aqui da peça. Então, olha, fiz 2 pontos baixos aqui, nesse ponto que vira para essa próxima lateral. E até aqui fiz os 49. Agora, eu trabalho mais 3 pontos baixos ainda aqui nessas correntes, já virando aqui para a próxima lateral, onde os meus pontos estão em pé para mim. Fiz mais 3 pontos baixos usando essas correntes aqui que saem dessa lateral para virar para cá. Agora, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base. Então, um ponto baixo para cada ponto alto, 2 pontos baixos em cada intervalo de 2 correntes. Então, nós vamos seguir aqui com esse padrão de fazer um ponto baixo para cada ponto que nós temos na base. Na parte oval também. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos em cada intervalo de corrente. Vou contornando toda a volta até encontrar o início. Bom, então eu vou fazer aqui essa volta e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, contornei aqui toda a volta da peça. Encontrei esse último intervalo aqui de 2 correntes que está aqui logo antes do início dessa volta. Então, nesse último intervalo, eu vou fazer o total de 3 pontos baixos. Depois de trabalhar esses 3 pontos baixos, eu encontro o primeiro ponto baixo que fiz. Então, aqui no primeiro ponto baixo, eu atravesso a agulha e prendo um ponto baixíssimo. Então, eu encerrei essa volta de pontos baixos. Agora, vou começar a próxima volta. A próxima volta será trabalhada com grupos de 10 pontos baixos, separados por 5 correntes e pulando 3 pontos de base. Então, para eu começar, estou aqui no primeiro dos 49 pontos baixos que tem aqui no fundo da tampa. Então, eu venho aqui no mesmo local onde eu fechei com o ponto baixíssimo, introduzo de novo a agulha, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Então, a partir desse ponto baixo, eu vou trabalhar o total de 10 pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto de base.
Bem, então aqui está, trabalhei um por um e fiz o total de 10 pontos baixos. Agora faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na base e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho mais um grupo de 10 pontos baixos. De novo, trabalhei 10 pontos baixos, agora 5 correntes. Pulo 3 de base, 1, 2, 3. A partir do quarto, começo mais um grupo de 10 pontos baixos. E vamos com esse padrão até o ponto de número 49. Eu vou fazer o meu até ali e venho. Bem, então eu vim trabalhando com o padrão que orientei. Desde aqui do início, fiz 4 grupos de 10 pontos baixos e 3 intervalos de 5 correntes. E tenho logo à frente o primeiro ponto que eu fiz para começar a contornar essa próxima lateral. Aqui eu vou fazer 5 correntes e vou pular apenas um ponto de base e a partir do segundo eu começo a trabalhar os 10 pontos baixos. Então, está aqui o primeiro grupo de 10 pontos baixos dessa lateral. E bem no cantinho aqui ficou dessa maneira. Agora, nós vamos seguir por todo o restante aqui do contorno da tampa, fazendo os 10 pontos baixos, as 5 correntes. Depois das 5 correntes, sempre vamos pular 1, 2, 3. E a partir do quarto, trabalhamos mais 10 pontos baixos. E vamos repetindo isso até encontrar o início da volta. Bom, então vou fazer aqui o meu e venho. Contornei toda a volta seguindo o padrão que orientei, encontrei aqui o início da volta. Depois de trabalhar esse último grupo de 10 pontos baixos, eu faço as 5 correntes. Venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu encerrei essa volta de pontos baixos. Agora, eu vou começar a próxima volta caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto baixo de base. Bem, então aqui está, estou sobre o terceiro ponto baixo de base. Aqui eu introduzo a agulha de novo, no mesmo ponto onde fiz esse último baixíssimo, busco uma linha, trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até fazer 6 pontos baixos. Trabalhei 6 pontos baixos, restou vazio de base, 2 pontos. Agora eu laço, venho no intervalo de 5 correntes e aqui vou trabalhar o total de 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Pulo 2 pontos baixos de base, a partir do terceiro, trabalho 6 pontos baixos. Trabalhei 6 pontos baixos, agora é só laçar e vir para o próximo intervalo de 5 correntes e aqui trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui, novamente, fiz 10 pontos altos, agora é só pular 2 de base, a partir do terceiro, 6 pontos baixos. E nós vamos seguir com esse padrão pela volta inteirinha, não vai haver nenhuma variação, esses intervalos de correntes que temos aqui virando esses cantinhos, eles vão continuar sendo trabalhados da mesma maneira que eu mostrei aqui nesses dois grupos de 10 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fiz para começar aqui essa volta. Em seguida, eu lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira. Agora, eu vou trabalhar a próxima volta usando o barbante marrom. Então, para começar,
eu vou laçar a linha na minha agulha. Depois de laçar a linha na agulha, eu venho nesse grupo de 6 pontos baixos que tenho aqui e vou contar 1, 2. No terceiro ponto, vou introduzir a agulha e vou trabalhar um ponto baixo. Depois de trabalhar esse primeiro ponto baixo, venho para o ponto à frente e faço aqui mais um ponto baixo. Então, aqui trabalhei 2 pontos baixos, restou vazio na base, esses últimos 2 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos duplos, sempre separados por uma corrente. Esses 10 pontos altos duplos serão trabalhados em baixo relevo. Então, eu laço 2 vezes a linha na minha agulha. Depois de laçar 2 vezes, eu venho do lado desse primeiro ponto alto que tem aqui, nesse grupo de 10 pontos altos, passo a agulha por cima desse ponto, saio lá atrás, busco uma linha, trago aqui pra frente e de novo volto aqui pra trás. Depois de puxar a linha de novo aqui pra trás, vou trabalhar o ponto alto duplo. Então, laço, tiro 2 linhas, de novo laço, tiro mais 2 linhas e de novo laço e tiro as últimas 2 linhas. Trabalhei o ponto alto duplo. Depois de completar esse ponto, eu faço uma corrente, laço de novo 2 vezes para trabalhar meu segundo ponto alto duplo. E agora venho com a agulha saindo aqui do lado do segundo ponto alto, passo por cima do segundo ponto alto, vou lá atrás e busco a linha para trabalhar o ponto alto duplo. Passo aqui para trás de novo. Então, ó, já estou repetindo o padrão. E aqui eu trabalho o ponto alto duplo. Completou o ponto alto duplo, faz uma corrente, laça 2 vezes, agora sai do lado do próximo ponto alto, que é o terceiro ponto. Então, nós vamos trabalhar sobre todos os pontos altos de base com o padrão que já mostrei nesses 3. E aqui, ó, passo sempre por cima do ponto, vou lá atrás, busco a linha, trago aqui pra frente, puxo lá pra trás de novo. E depois de puxar a linha pra trás, então, trabalho o ponto alto duplo. Sempre que completa o duplo, faz uma corrente. E vamos assim até completar os 10 pontos altos duplos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos, sempre separados por uma corrente e todos eles trabalhados aqui em baixo relevo. Então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. E depois que completa o 10º ponto alto duplo, nós não fazemos nenhuma corrente e vamos vir nos 6 pontos baixos e vamos pular o primeiro, segundo, e no terceiro trabalho um ponto baixo, no quarto trabalho mais um ponto baixo. Agora, eu laço 2 vezes e começo a trabalhar os 10 pontos altos duplos em baixo relevo, separando todos eles com uma corrente. Vou fazer aqui esse grupo e venho. Novamente, trabalhei os meus 10 pontos altos duplos em baixo relevo, todos separados por uma corrente. Depois do 10º ponto alto duplo, eu não faço nenhuma corrente, venho na base, nos pontos baixos por 1, 2, no terceiro trabalho um ponto baixo e no quarto mais um ponto baixo. E nós vamos seguir com esse padrão pela volta toda. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a próxima volta. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, um sobre o ponto baixo e um no ponto alto duplo. Depois de caminhar com os 2 pontos baixíssimos, eu venho com a agulha por baixo dessa corrente aqui, busco uma linha e faço um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto picô. Então, subo 3 correntes, volto no ponto baixo, atravesso por 2 linhas desse ponto baixo, busco uma linha através desse ponto,
e faço mais um ponto baixo. Então, aqui, trabalhei um ponto picô. Agora, eu faço uma corrente, venho para o próximo intervalo de uma corrente e aqui trabalho outro ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, faço outro picô. Então, subo 3 correntes, volto no ponto baixo, passo por 2 linhas, busco uma linha através desse ponto e faço aqui outro ponto baixo. Depois, uma corrente. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente e trabalhar um picô sobre esse ponto baixo. Depois do picô, sempre fazemos uma corrente e vamos repetir aqui no próximo intervalo de uma corrente. Aqui de novo, trabalhei um ponto baixo, um picô nesse intervalo. Agora, uma corrente, venho para o próximo intervalo de novo, um ponto baixo e um picô. Então, nós vamos com esse padrão até construir aqui o total de 7 pontos picôs. Eu vou completar aqui os meus 7 e venho. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs. Agora, eu faço uma corrente depois do 7º ponto picô, venho no próximo intervalo, aqui eu trabalho um ponto baixo, faço uma corrente. Então, aqui eu não vou trabalhar picô. Venho no último intervalo de base e faço mais um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu venho direto para o próximo grupo e venho aqui no primeiro intervalo. E a partir daqui, de novo, vou repetir os pontos baixos que são trabalhados aqui nos intervalos de uma corrente. Sobre cada ponto baixo, vou fazer um ponto picô e depois de cada picô, trabalho uma corrente. E vou novamente construir aqui 7 pontos picôs, igual eu mostrei aqui nesse primeiro. Vou fazer aqui o meu e venho. Bem, novamente trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs. E depois do 7º picô, eu faço uma corrente. Venho no próximo intervalo, trabalho um ponto baixo. Depois uma corrente. No último intervalo, faço um ponto baixo. E aqui, direto, eu venho para o próximo grupo e a partir do primeiro intervalo de uma corrente, começo a repetir o padrão dos pontos baixos com picô. Depois de cada picô, uma corrente, próximo intervalo, um ponto baixo. E vamos com esse padrão pela volta toda. Então, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta, seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta, lacei mais uma vez e cortei o barbante marrom. E essa parte aqui de cima da tampa já está pronta, agora nós vamos trabalhar a rede interna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para começar a rede interna é virar a minha peça com essa volta aqui de pontos altos duplos com o lado do avesso. Então, aqui estou com o direito, eu vou virar a peça com essa volta, com os pontos aqui pelo avesso. E eu vou trabalhar a rede interna com o barbante na cor verde bandeira. Para eu me guiar aqui e amarrar a linha, eu vou usar como base essa última volta que eu fiz aqui com o verde claro. E vou vir nesse local aqui, olha, esse grupo de 4 pontos altos no verde claro, ele está aqui bem no fundo da minha tampa. Então, vindo daqui para cá, eu encontro a parte oval aqui da tampa. Então, olha, venho no primeiro grupo, indo do fundo para a frente da tampa e conto 1, 2, 3, 4 grupos. No quarto grupo, eu vou contar aqui 1, 2, 3 pontos altos. Nesse terceiro ponto alto, eu tenho um ponto baixo que foi trabalhado nele. Então, eu vou atravessar a minha agulha por debaixo desse ponto que está aqui no verde escuro. Depois de atravessar a linha, eu vou puxar o barbante verde e vou amarrar aqui nesse ponto. Depois de amarrar a linha, eu vou introduzir de novo a agulha no mesmo ponto que onde eu amarrei. Vou buscar a linha,
e vou trabalhar aqui o total de 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Depois de trabalhar essas 13 correntes, eu laço a linha aqui na minha agulha, venho na base e vou contar aqui nos pontos baixos que tenho no verde bandeira. Então, eu começo a contar a partir desse ponto baixo que está logo à frente aqui do local onde eu amarrei a minha linha. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ponto 11, eu vou atravessar a minha agulha por debaixo dos dois fios aqui desse ponto e vou trabalhar um ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto alto, eu vou começar a construir intervalos de correntes com 10 correntes. Então, depois do ponto alto, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Laço, de novo venho na base e conto. A partir desse ponto que está logo à frente do local onde eu trabalhei aqui o meu ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ponto 11, eu atravesso a agulha, pego aqui as duas linhas do ponto 11 e depois trabalho um ponto alto. E nós vamos seguir aqui trabalhando com esse padrão de fazer 10 correntes, contar 11 pontos baixos de base e no ponto 11 trabalhar um ponto alto, até ficar com o total de 10 intervalos aqui de correntes a contar desse primeiro aqui. Então, aqui 1, 2, continuo até fazer 10 intervalos. Vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está. Eu vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. E aqui eu encerrei a minha primeira volta da rede. Agora, nós vamos começar a segunda volta. Eu vou começar subindo 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fez as 12 correntes, vem para o próximo ponto alto e aqui trabalha um ponto alto. E a partir desse ponto alto, todos os nossos outros intervalos da segunda volta serão feitos com 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez as 9 correntes, vem no próximo ponto alto e trabalha um ponto alto sobre ele. E nós vamos continuar com esse padrão de 9 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto de base, até completar aqui a volta. Eu vou fazer a minha e venho. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o último intervalo de 9 correntes, eu vou fechar a volta da seguinte maneira. Então, olha, a partir da segunda volta, todas as nossas voltas até o final serão encerradas igual vou mostrar nessa aqui. Então, depois do último intervalo, nós sempre vamos vir no último intervalo de correntes que temos aqui de base e vamos contar aqui a partir da primeira corrente. 1, 2, 3. E na terceira corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar o último ponto alto da volta. Então, todas as voltas da rede serão encerradas igual mostrei esse aqui, na terceira corrente de base. Completou a volta? É só virar a peça. Depois que vira a peça e fica com o trabalho aqui na mão para a gente continuar, nós vamos iniciar agora a terceira volta. E a terceira volta será iniciada com 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laço, venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre ele. A partir desse ponto alto, todos os nossos outros intervalos serão feitos com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez as 8 correntes, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto sobre ele. Bom, então, olha,
eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona o padrão de construção das voltas da rede interna. Vocês repararam que eu iniciei a primeira volta aqui com 13 correntes, a segunda volta com 12 e essa com 11. E os meus intervalos aqui entre os pontos altos foram trabalhados da seguinte maneira: na primeira volta com 10, na segunda com 9 e nessa com 8. Então, vocês estão reparando que a cada volta eu estou diminuindo uma corrente, tanto aqui para iniciar as voltas, quanto aqui nesses intervalos que eu tenho entre os pontos altos. Então, vou mostrar aqui no papel, que fica mais fácil de vocês entenderem o funcionamento. Então, olha, essa aqui é a minha primeira volta. Comecei com 13 correntes, depois fui fazendo um ponto alto separado sempre por 10 correntes, até o final. A segunda volta, comecei com 12 correntes e depois fui trabalhando um ponto alto separado por 9 correntes. A terceira volta, comecei com 11 correntes, fui trabalhando um ponto alto sempre separado por 8 correntes. Então, nós vamos trabalhar essa rede até a volta de número 11. E a cada volta, olha, na próxima volta, que é a quarta, eu vou começar com apenas 10 correntes, fazer um ponto alto e a partir dele sempre vou trabalhando 7 correntes de intervalo entre os pontos altos. Na quinta volta, começo com 9, depois do primeiro ponto alto, faço intervalos de 6 correntes. Depois a volta 6, começo com 8 e faço um ponto alto. Depois desse primeiro ponto alto, todos os intervalos serão com 5 correntes. A volta 7, começo com 7 correntes, um ponto alto e depois entre os pontos altos 4 correntes. A volta 8, começo com 6, depois que faço o primeiro ponto alto, faço intervalos de 3 correntes até o final. A volta 9, começo com 5 correntes, depois do primeiro ponto alto, faço intervalos com apenas 2 correntes. Depois a volta 10, eu vou iniciar com 4 correntes e depois no meu primeiro ponto alto vou fazer intervalinhos com apenas uma corrente entre cada ponto alto. E a volta 11, eu começo com 3 correntes e sem nenhum intervalo de correntes vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto de base. Bem, então, eu não vou ficar filmando porque é muito simples de trabalhar a rede. Então, olha, se você quiser agora pausar o seu vídeo e ficar com essa anotação aparecendo aí para você acompanhar e ir seguindo aí para trabalhar a sua rede, pausa e o vídeo fica com essa imagem. E aí você acompanha volta por volta a quantidade de correntes iniciais e a quantidade de correntes que nós ficamos entre cada um dos pontos altos que temos aqui na volta. Bom, então, eu vou trabalhar a minha seguindo essa orientação que está aqui e venho. Bem, então aqui está. Trabalhei a minha rede interna seguindo o padrão que eu orientei vocês. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas. Na minha volta de número 11, eu não trabalhei nenhuma corrente entre os pontos altos. Só fiz mesmo um ponto alto para cada ponto alto que eu tinha de base, sem intervalo de correntes. Agora, para fechar aqui o meio da minha rede, depois do último ponto alto que fiz aqui na volta 11, eu não vou fazer nenhuma corrente, venho direto aqui, olha, nas 3 correntes que eu fiz para iniciar a volta 11. Eu vou atravessar a agulha pelo meio da terceira corrente que fiz aqui para iniciar, 1, 2, 3. E depois de atravessar a agulha pelo meio da terceira corrente, eu puxo uma linha e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, eu laço mais uma vez e corto a linha verde. E agora, eu vou esconder essa ponta de linha, entrelaçando aqui pelo meio dos pontos altos que eu fiz na volta 11. E eu encerrei aqui a minha rede. Se você preferir, você pode trabalhar aqui uma volta de pontos baixos, pegando nesses pontos aqui, se você quiser fazer um acabamento de pontos baixos. Eu vou deixar a minha como está. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais opções de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.